paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito neste canal, já se inscreva neste canal. Se já é inscrito, já dá o seu like. O seu like é muito importante para promover este conteúdo. Toda semana posto novos conteúdos relevantes de grande embasamento na palavra de Deus. Vamos a mais um conteúdo. Livro do Êxodo, capítulo 11, verso 4 e 5. Diz assim: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mão, e todo primogênito dos animais. Esta é uma palavra de grande impacto espiritual, que tem a ver com a 10ª praga no Egito. Hoje eu quero estar falando sobre a 10ª praga no Egito. Chame aí o seu amigo, chame aí o seu vizinho, chame aí o seu filho para estar assistindo este conteúdo que é de grande importância espiritual. A 10ª praga no Egito é, sem sombra de dúvida, a mais terrível praga estabelecida por Deus para que Faraó pudesse liberar o povo de Israel do cativeiro. Mas eu quero estar trazendo hoje duas grandes verdades sobre esta 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos no Egito. Agora, é importante três grandes curiosidades aqui acerca nesse texto da realidade do Egito. Primeiro, o Egito é um símbolo do mundo caído, o mundo sem Deus. O Egito é um símbolo do mundo caído, o mundo sem Deus. Uma outra curiosidade é que Faraó é um tipo de Satanás, porque Faraó era o grande opressor do povo de Israel no Egito. Então Faraó é um tipo de Satanás. Moisés, graças a Deus por isso, Moisés é um tipo de Cristo. Cristo aqui está sendo anunciado, trabalhado, representado por Moisés. Moisés, que foi o libertador do povo de Israel, é um tipo de Cristo. Agora, a primeira grande verdade acerca dessa 10ª praga, a 10ª praga mais terrível, ou já tinha acontecido 9, essa é a 10ª e última praga. A primeira verdade sobre essa 10ª praga é que Deus era o grande juiz de Faraó e de todo o Egito. Apesar do Egito ser um país panteísta, onde muitos deuses eram adorados, Deus agora estava se manifestando com esta terrível praga para estar ali com toda certeza, destronando os deuses e toda a arrogância de Faraó e dos egípcios, para que o seu poderio, a sua autoridade fosse levada em conta. Deus era o grande juiz de Faraó e de todo o Egito. Essa é a pura verdade. Por quê? Porque muitas pessoas vivem cometendo erros, vivem atropelando as coisas e pensa que a conta não chega. A conta chega, porque um dia Deus pede a conta de todas as coisas. E aqui chegou a vez de
Deus tirar Israel da opressão de Faraó. Veja que no versículo 4 diz assim, disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu passarei, eu sairei pelo meio do Egito. Veja que coisa extraordinária, aqui está dizendo claramente, Deus está dizendo para Moisés, falar para Faraó, à meia-noite eu vou passar, eu vou estar entrando nessa questão e vou trazer a morte sobre todos os primogênitos. O versículo 5 diz assim, todo primogênito na terra do Egito morrerá. Foi Deus que estava dizendo, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, Deus estava trazendo a morte sobre o primogênito de Faraó, e ele disse assim, que se assenta no trono, e ele disse assim, todo primogênito dos servos, os que trabalham para Faraó, também estarei trazendo a morte sobre todos os primogênitos dos servos de Faraó e servas, e todos os primogênitos dos animais. Por quê? Deus estava dando a mesma medida para Faraó e os egípcios, a mesma que eles deram para Israel, porque Israel é o povo primogênito de Deus, a nação escolhida para ser o sacerdócio real de Deus, e que estava sendo massacrado, muitos estavam sendo mortos no Egito, e agora Deus estava dando a mesma medida como juízo, porque Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Então entenda, primeiro Deus era o grande juiz de Faraó e de todo o Egito. Então entenda, nesta 10ª praga, Deus se estabelece como um grande juiz. A segunda verdade que nós aprendemos sobre essa 10ª praga é que Deus era o grande salvador do seu povo Israel. Veja, para Faraó e os egípcios, Deus era o grande juiz. Deus estava estabelecendo um julgamento justo, porque Deus é fiel. E agora, para o povo de Israel, Deus estava sendo seu Salvador. Veja que coisa extraordinária no versículo 7 do capítulo 11 do Êxodo. Diz assim, mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morderá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença. Destaca esta palavra aí que é importante, diferença entre os egípcios e os israelitas. Veja que coisa extraordinária. Vale a pena ou não servir ao Senhor? Vale a pena servir ao Senhor. Veja o destaque do versículo 7. Ele estava fazendo diferença entre o povo de Israel e também os seus animais. Ele disse, nem cão moverá a sua língua contra vocês, contra o meu povo, nem um cachorro vai mover a sua língua contra o meu povo. Deus estava passando com o anjo da morte e determinando na casa onde tiver o sangue, a marca do sangue do Cordeiro, nesta casa ninguém morrerá. Isso é o tipo de Cristo. Israel foi salvo não pelos méritos, não porque era bom, foi salvo pela fé, foi salvo pela graça, a fé no sangue do Cordeiro, porque Deus disse para Moisés, mate o cordeiro, e o sangue tira e coloca nos umbrais de cada porta. Na casa que eu passar, que tiver o sangue, não deixarei o destruidor entrar nesta casa. O Israel foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Isso aqui é um exemplo de que nós seremos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Veja aqui no versículo 23 do capítulo 12, diz assim, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue
da porta, e ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Foi pelo sangue do Cordeiro que Israel foi salvo. É pelo sangue de Jesus que nós somos libertos, salvos, blindados e protegidos. Assim como Deus fez a diferença no povo de Israel, salvando, livrando e guardando da 10ª praga, Deus também faz diferença no seu povo hoje contra toda a ordem do mal. Quero chamar você para esta grande responsabilidade. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, já dê o seu like, compartilhe para mais alguém este conteúdo, porque este conteúdo está para lá de bom, está para lá de especial, porque fala de um grande Deus que é juiz e de um grande Deus que é salvador.